Bom dia, bom dia, bom dia. Bem-vindos a mais um Café Lucrativo. Bom dia. Bom dia, Daiane, tudo bem? Bem-vindos a mais um Café Lucrativo. Queria saber quem já participou dessa live ou é a primeira vez? Me contem aqui. Bom dia, Rafael. Rafael tá toda quarta-feira, sem falta aqui com a gente. Bom dia. Hoje vamos falar de um tema muito importante. Na verdade, essa semana, como eu tô falando de contrato na turma da mentoria, eu resolvi trazer um pouquinho disso para vocês experimentarem, né? Para vocês conhecerem um pouquinho do que a gente fala sobre contrato. Então, durante essa semana inteira, eu vou falar sobre contrato com vocês, inclusive nossa live também será sobre esse assunto. Bom dia, bom dia. Alguém aqui primeira vez na live? Bom dia, Ana. Vou dar mais um minutinho para o pessoal entrar. Ô, Rafael, você tá morando aí em BH? Que você falou que era de uma cidade pequena e mudou para uma cidade maior, não é? Na última live, eu acho que você falou isso. Depois me conta de que cidade você é. Bom dia! Bom, gente, aí em BH. Que bom. Seguinte, gente, vamos lá. Quem viu os stories de ontem, que eu já dei algumas dicas sobre contrato. Alguém viu de ontem? Ai, que bom. Que pertinho de mim, então. Vocês viram, gente? Nosso primeiro conteúdo ontem sobre contrato. E hoje eu vou falar um assunto sério, né, gente? Que é rescisão. É uma coisa que é meio obscura aí na nossa área, né? Legal. Bom, gente, vamos lá. Começando o conteúdo. E aí a gente vai conversando por aqui no chat. Pode mandar na caixinha de perguntas. A nossa live do Café Lucrativo mudou um pouco o formato há um tempo atrás. Agora a gente tem um tempo de perguntas e respostas, que é no final da live. Mas antes a gente tem um conteúdo para eu passar um pouquinho para vocês do que acontece aqui no escritório, abrir um pouquinho das nossas experiências, contar algumas histórias, o que já aconteceu comigo, para servir mesmo como motivação, como aprendizado, né? Nem todas as coisas vocês têm que passar para aprender, né, gente? Com contrato eu já passei muito perrengue, muito mesmo. E o que eu queria mesmo é mostrar para vocês como ter um contrato que te resguarde mais e que te dê menos possibilidades de algum problema futuro, tá? Então é para isso que eu separei esse conteúdo dessa semana. E hoje eu vou falar sobre rescisão. Primeira coisa, gente, queria quebrar um pouquinho o paradigma de vocês que os contratos podem ser rescindidos, né? Eu acho que a gente tem muito isso, tipo, você vai rescindir um contrato? Como assim? O cliente vai rescindir, a gente já fica super mal. Imagina você tomar essa decisão de rescisão, né? Uma decisão muito séria e é uma quebra de contrato mesmo, né? Então, eu acho muito interessante você saber que você pode fazer isso sim e que o cliente ele também está com total liberdade de fazer isso, por isso que existe o contrato e por isso que existem as cláusulas de rescisão. Então vamos começar por aí. Se você não tem cláusula de rescisão de contrato, importante que você coloque isso o mais breve possível. Essas cláusulas de rescisão, elas têm que falar para o cliente qual que é a multa por rescisão. Então, tanto para o seu lado quanto para o lado do cliente, existe uma multa por trás dessa rescisão. E além da multa que você tem por rescisão, você ainda tem um valor que é pago por etapas.
Então, por exemplo, aqui no escritório, o anteprojeto é a etapa mais importante que eu considero, né? Então, cada um vai fazer a distribuição da forma que achar melhor. Mas o anteprojeto aqui no escritório, ele representa 40% do valor do nosso projeto, que é a área criativa do nosso escritório. Então, a gente faz, se ele chegar até o anteprojeto, por exemplo, e fizer a rescisão, ele teria que pagar 40% do valor do projeto, mais o valor da multa. Então, é assim que é importantíssimo você tenha isso no seu contrato, tá, gente? Uma planilha que mostre para o cliente onde você tem que, e quais as porcentagens por etapas de rescisão. Se você não tem isso, como que você vai conseguir calcular isso na hora? Você simplesmente vai falar que ele precisa te abandonar, ou você tem que abandonar o cliente, ou deixar ele na geladeira? Como que você vai agir com relação a isso? Então, primeiro ponto, é muito importante que você tenha isso no seu contrato. E eu vou contar algumas histórias, até estou vendo uma pergunta aqui, eu vou contar para vocês algumas histórias que já aconteceram comigo de rescisões, tá? Como se tivesse sido muitas, né? Mas algumas histórias que eu queria ter rescindido e não rescindi e arrependi amargamente, me deu problemas maiores futuros. Mas primeiro que você tenha a liberdade disso. Sinta-se livre, gente. Você é livre para querer ou não querer trabalhar com aquela pessoa dentro do escritório, tá? Então, eu tinha muita dificuldade de entender isso. Eu ficava assim, gente, se o cliente fechou comigo, eu tenho que seguir com ele até o final. Eu sou, obrigada a ficar com ele até o final. E não é verdade, tá? Só que para isso, você tem que ter uma cláusula de rescisão do seu contrato. Tem que assinar o contrato, né, galera? Porque eu sei que muitos de vocês não assinam o contrato. Não é uma proposta simplesmente que você envia e depois dá de acordo e segue a vida. É um contrato que tem todas essas cláusulas, tá? Então, quem sabe eu faço até uma ação aí interessante essa semana pra gente disponibilizar o nosso modelo de contrato, tá? Acho que seria interessante, né? Quem topa? Dá um coraçãozinho azul aqui, quem topa. Aproveitando que muita gente entrou agora, estamos falando sobre rescisão de contrato. Comecei o conteúdo agora mesmo. Primeiro ponto é a liberdade que você tem de querer ou não querer trabalhar com o cliente, tá? E que você tenha essa cláusula de rescisão no seu contrato. Aí eu vou contar uma história de rescisão que aconteceu logo no início do projeto, só para vocês entenderem como funciona. Eu tive um cliente que a gente fez o contrato tudo direitinho, fizemos levantamento, briefing, tô lembrando as etapas, tá? Para facilitar para vocês. Levantamento, briefing, e fizemos a etapa 1 do anteprojeto, que é a distribuição de layout. Era um apartamento que precisava de muitas intervenções de quebra mesmo, quebra-quebra e mudança de distribuição mesmo do apartamento. Então, uma coisa que deu muito trabalho, era um apartamento pequeno com uma demanda absurda. E a cliente, ela morava num imóvel e tinha esse outro imóvel e ficou com o desejo de tentar ver se encaixava ou não encaixava, se tinha interesse em mudar, se ficaria bom ou não ficaria bom, mas ela estava bem decidida a seguir, montar um apartamento, mudar e vivenciar um pouquinho daquilo ali. Já estava cansada do apartamento antigo que ela morava. E aí, ela entrou, fez o projeto, fez o anteprojeto, fase 1, fizemos a distribuição, ficou excelente o layout, assim, eu falo que a gente fez uma solução super legal, ela adorou, só que logo quando eles foram para casa, eles estavam num apartamento de 180 metros, esse outro apartamento tinha 120 metros, uma coisa assim. Eles foram conversar sobre o assunto e viram que não era viável essa mudança, né? Então, o que eles fizeram? Logo, 2 dias depois me ligaram e falaram assim, Vivi, nós vamos querer paralisar o contrato. Inclusive, ele tem uma imobiliária, então ele é bem ligado em contrato, assim. Então, nós vamos paralisar o contrato e não vamos seguir mais com esse contrato. Então, eu queria saber como é que é a rescisão. Vou dar uma olhada lá na sua cláusula de rescisão do seu contrato. Olha aí, gente, imagina se eu não tivesse, o que eu ia fazer? E ele tinha feito um pagamento maior, que é uma dúvida que muitos têm, maior do que
a fase que ele estava, porque imagina, ele tinha feito briefing, levantamento e a fase 1 do anteprojeto. E nos meus cálculos tinha dado 35% do valor do contrato, e ele tinha feito, acho que uns 50% do valor do contrato de pagamento, tá? Ele tinha feito em 2 parcelas, ele tinha feito 50% e faria 50% depois de 30 dias. Então, ele me pediu essa rescisão, eu entendi claramente e já mandei para ele a cláusula certinho. Ele concordou, porque ele assinou o contrato e seguimos a vida perfeitamente. Eu devolvi o dinheiro para ele, que é essa a maior dúvida sua. Se ele pagou mais do que aquela etapa, você tem que devolver o dinheiro para ele, tá? Eu devolvi o recurso, fiz um Pix na hora, na época não era Pix não, na época era transferência. Fiz a transferência na hora e seguimos tranquilamente, sem nenhum problema, tá? E essa foi a minha primeira experiência de rescisão real, assim. E eu entendi que muitas vezes as pessoas podem usar o contrato, usar o nosso trabalho para descobrir se alguma coisa é viável ou não. E nem todo mundo que vai fazer seu projeto, ele quer executar. Muitas vezes ele quer levantar custos, ele quer saber se compensa. E logo depois disso eu abri minha mente também para isso e ofereci para alguns clientes que tinham interesse em mudar de imóveis para eles fazerem um estudo primeiro da reforma do seu apartamento que estava insatisfeito e ver se era viável ou não comprar um outro imóvel ou valia a pena reformar. Parecia aqueles programas do Canadá, gente. Pegaram ou largar, sei lá como é que era o nome daquele programa. Da Gillian. Acho que é uma coisa assim. E a gente começou a vender também esse serviço por um tempo. Era um serviço que eu adorava vender. E uma grande sugestão para você que está procurando formas de oferecer um trabalho diferente do que a maioria do mercado oferece. Eu já ofereci, já tive vários clientes como estudo de viabilidade, né? A gente fazia um projeto um pouco mais compacto e oferecia para os clientes. Então são projetos que ou não vão para frente, ou não executam, ou dão super certo e a cliente topa. Então já fiz isso com apartamento de 2 quartos, 2 banheiros, querendo transformar num apartamento de 1 quarto e um banheiro gigante, como estudo de viabilidade, orçamento e depois ver se sim ou se não, tá? Então esse contrato que ele reincidiu nessa época me trouxe uma grande ideia de poder oferecer algo diferente para alguns clientes que eu vi que tinham interesse, tá? Então hoje, gente, que os imóveis estão muito caros, pelo menos aqui na minha região, não sei na região de vocês, é sim uma possibilidade interessante de ofertar para os seus clientes, tá? Às vezes é um serviço a mais aí que você está perdendo, deixando dinheiro na mesa, por não oferecer, tá? Então, primeira rescisão de contrato foi isso. Arquitetônico acontece muito isso, gente. Às vezes as pessoas fazem o projeto para ver qual que para ver se vale a pena, para ver custo e depois executam ou não. Então, você tem que ter a possibilidade de rescisão, porque às vezes a pessoa não quer continuar, né? Ela viu ali que é inviável para ela financeiramente, acontece alguma coisa, ela quer deixar de stand-by, quer deixar mais para frente. Enfim, tantas coisas podem acontecer, né? Então, esse caso meu foi um caso de rescisão de contrato sem briga, né, gente? Sem barraco, sem sufoco, sem muitas coisas que acontecem geralmente quando reincide o contrato. Eu sou uma pessoa aqui no escritório que tenho muitos clientes que vieram de rescisão de contratos de outros profissionais. Eu já comentei isso com vocês algumas vezes. Eu tenho mais ou menos 30% dos meus clientes que vieram de outros escritórios e que pararam no meio do caminho. E são clientes que a gente consegue reverter e ficam super ok. E todos eles vêm com problema nessa rescisão. Ou que o escritório não estava preparado para a rescisão, que não sabia que documento, que arquivo que teria que enviar, qual ponto que parou, que tinha que pagar, que tinha que devolver, que tinha que fazer. Então, são clientes que ainda, além do desgaste de não ter curtido, não gostou do projeto da outra pessoa, da tratativa, não se identificou, enfim, qualquer situação. E ainda assim tiveram problemas nessa rescisão, nesse processo de rescisão que foi muito chato. Então, isso nós temos que estar preparados, tá? Então, esse foi um caso atípico. Mas eu já tive várias situações que eu abri para vocês que eu devia ter feito e não fiz. E esse ano eu tomei uma postura completamente diferente. Quando o cliente não cumpre com as
com as coisas que estão destinadas a ele, né? Da mesma forma que a gente aqui faz todo o trabalho para cumprir prazo, para cumprir, enfim, todas as nossas etapas, todo o nosso trabalho proposto, a gente faz tudo tão certinho e a gente quer que o outro lado também faça. Quando ele não faz, nos dá o direito também de não querer trabalhar mais com aquela pessoa, né? Então, gente, só para quem entrou agora, eu vou começar a contar outros casos que agora eu devia ter feito e não fiz. Se você nunca participou dessa live, é uma live depois de perguntas e respostas. Se você tiver alguma pergunta, pode colocar aqui na caixinha, que quando terminar eu vou responder, tá? Então, vamos lá, gente. Um caso super complicado que eu tive na minha carreira foi péssimo. Foi uma relação que eu considero até abusiva, assim. Foi um extremo, que foi o maior problema de contrato que eu tive na história. Meu contrato sempre foi bom, gente. Eu sempre tive advogado, sempre fiz tudo certo. Passava por revisão o tempo inteiro. Qualquer probleminha que tinha em obra, eu ia lá, conversava e acrescentava coisas. Até hoje a gente acrescenta muita coisa nos nossos contratos. Mas eu tive uma cliente que se apegou muito a mim, foi uma questão bem intensa, assim. E eu, em um momento, eu falei, gente, eu preciso dar um basta nessa situação. Ela me sugava, me ligava, falava que era só eu, que ela não podia falar com ninguém da minha equipe. Foi uma situação bem complicada. Depois, inclusive, deu delegacia, polícia e tudo mais. Mas isso eu não vou contar o caso todo aqui não, porque esse aqui é um caso longo demais, que eu preciso de uma live de 2 horas para contar. Mas deu delegacia, polícia, processo, tudo que vocês imaginam, tá, gente? Mas num momento eu falei assim, gente, eu preciso quebrar o contrato dessa mulher. E eu fiquei com isso na cabeça uns 2 meses. Eu falei, eu preciso sair dessa, eu preciso sair dessa. E no fundo eu senti um medo, sabe, de virar pra pessoa que já tava numa situação horrorosa, né? De tipo assim, na verdade a situação ela tava boa enquanto eu tava dando atenção. Quando eu não conseguia atender uma ligação ou um telefonema ou qualquer coisa, eu virava um inferno, né? Então eu falei, isso é doentio, isso não é o que foi acordado. Nós temos um contrato de prestação de serviço, não vendi minha alma, não foi uma coisa nesse sentido. E ela sugava tanto, que ela começou a interferir até na minha vida pessoal, né? Então foi uma coisa bem traumática. E tudo aconteceu, o problema aconteceu quando eu estava prestes a ter o meu filho, Luca, que eu falei que eu não atenderia mais ela, e naquela época eu falei que eu devia ter reincidido há 2 meses atrás para realmente cada um seguir seu caminho, ela contratar outra pessoa e seguir o processo. E aí que as coisas desandaram de vez, porque ela falou que me contratou, era só eu, independente se eu tivesse o filho dentro da casa dela, que ela não estava nem aí se eu morresse, se eu parisse, se eu fizesse qualquer coisa na casa dela, que era para eu seguir com o projeto e só podia ser eu. Proibiu na portaria todas as meninas do meu escritório de entrarem na casa dela. Foi uma confusão, tá? E ali foi o caso que eu falei assim, gente, tá errado, eu não tinha que ter aceitado isso. E aí aceitei, depois teve delegacia, teve polícia, teve tudo envolvido, porque eu não vi a hora certa de falar, chega. Eu não tive, na verdade eu vi a hora certa, eu não tive a coragem de falar, tá errado, não tá certo, está abusivo, está fora do acordado, eu vou sair fora. Eu não tive coragem de fazer isso, mas eu sabia que eu devia ter feito. Sabe aquele negócio, você tem certeza que você devia ter feito, não tá certo, e eu corri o risco, né? Eu fiquei com medo, porque pra mim isso é medo, eu sentia medo. Eu falei assim, não, o negócio já tá tão ruim, a cliente é tão boa, era uma cliente muito rica, de um potencial tão bom. Eu falei, eu vou desagradar essa cliente agora, desse jeito, já tá desandado tudo, agora eu vou só piorar a situação se eu fizer um negócio desse. E, enfim, deu o que deu. Confusão, até recentemente a gente em confusão para tentar resolver questão de contrato, de o que tinha no meu contrato, o que não tinha no contrato, 3 anos e meio depois, gente. E aí eu aprendi que, primeiro, eu tenho que falar não para as coisas, que foi em 3 anos e meio para cá, a maioria das coisas que eu falo é não. Eu tinha muita dificuldade de falar não com o cliente. Eu até recebo muito pedido das meninas, Vivi, eu tô ficando ruim igual você. Eu falei, gente, eu não sou uma pessoa ruim, eu sou uma pessoa justa.
A gente tem que ser justo pelo contrato que a gente fez. O que foi acordado, foi acordado. O problema é quando você não acorda direito, quando você não faz, não fala os seus porém direito, não fala o que você faz direito e depois vai cobrar isso do cliente futuramente. Eu sou uma pessoa muito clara com o meu cliente. Eu não tenho problema algum de falar o que eu faço e o que eu não faço, né? Então, eu sou uma pessoa que aprendi muito com isso, com as minhas experiências, a falar não e mostrar até onde é o limite do escritório, para que eu não chegasse a ter nenhum caso tão sério e tão complicado como eu tive daquela cliente em 3 anos e meio atrás, tá? E esse ano aconteceu uma coisa muito legal, que a gente estava caminhando para uma coisa muito ruim para o escritório e muito ruim para o cliente. Eu fui contratada para fazer um projeto. A Viviane e as histórias, né? Eu fui contratada, gente, eu tenho tanta história que eu poderia gastar horas falando. Eu fui contratada para fazer um projeto esse ano e na hora do contrato foi solicitado que eu entregasse uma parte do executivo antes de mudar essa etapa de projeto, tá? Eu falei o que eu poderia fazer, qual que era um projeto comercial, eu falei o que eu poderia fazer, foi acordado com a cliente, foi feito assim no contrato. E na hora de chegar às etapas, eu fui questionada por que eu estava demorando, ou por que as coisas não estavam acontecendo, e enfim, como se eu estivesse atrasando as minhas etapas. E aí, gente, por um tempo eu vou tentando não dar print e não voltar no contrato para ser educada e muito cautelosa nessas conversas, né? Mas a gente tem muito problema de cliente achando que a etapa tá atrasada, né? E a gente faz linha do tempo, a gente faz tudo para conseguir mostrar para ele que as coisas demoram mesmo, que ele assinou isso no contrato e que ele tem que esperar um pouquinho que as coisas vão acontecer. E geralmente começam a puxar a etapa, tentar puxar a etapa, minha obra começou, meu pedreiro tá parado por sua causa, enfim. Eu recebo esse tipo de conversa todos os dias, tá, gente? É uma coisa, todos os dias algum cliente liga e fala que a responsabilidade é minha de ter alguém parado na obra dele e não dele de ter começado a obra antes da hora. Mas enfim, e foi exatamente isso que aconteceu. Começaram a obra com uma planta de demolição e construção, não ia resolver absolutamente nada, logo em seguida ia precisar do projeto elétrico, enfim, e todos os outros projetos que a gente tem de executivo. E a gente, pelo contrato, voltamos para a fase de 3D. E aí, o negócio foi ficando feio, a gente foi conversando, tentando conversar aqui, conversar ali, tentando dar uma amenizada, vendo o que a gente conseguia fazer em contrapartida. O outro lado sempre falando, olha, não acho justo, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado. Eu liguei aquele alerta vermelho que eu contei para vocês que liguei em 2018, mesmo alerta vermelho. Falei, tem coisa aí, vai dar problema esse contrato, vai dar problema, vai dar problema. E aí eu resolvi chamar o cliente aqui no escritório. Falei, olha, então vamos fazer o seguinte, vamos trazer isso para uma reunião, eu quero conversar com você e a gente alinhar alguns pontos pessoalmente. E aí, geralmente, gente, quando a gente... Geralmente as pessoas não têm coragem, né? Quando a gente peita o negócio e mostra que a gente sabe o que a gente está fazendo e que é uma empresa mesmo, e aqui tem uma responsabilidade muito grande, porque nós somos uma empresa, não é uma pessoa que ela tá ligando, que o cliente está ligando, que tá falando na cabeça, não. Aqui é uma empresa que tem 1 milhão de regras que tem que ser seguidas, não é simplesmente faz o que você quiser, entra aqui, muda, passa para cá, muda lá, pega uma etapa, vai para cá, depois dá problema na outra, não tem, enfim, não tem dono, não é assim. Então, quando isso acontece, eu geralmente peito o cliente mesmo. Eu chego e falo, não, eu preciso conversar com você pessoalmente. E eu sei que a maioria das pessoas da nossa área fogem de conflito, né? As pessoas têm medo, né? Então, a rescisão de contrato é um conflito, né? É uma coisa que muitas vezes você vai ter que... em alguns casos, igual eu contei, são aleatórios, né? Coisas que podem acontecer, mas a maioria das vezes, por rescisão, é uma rescisão que não vem como uma coisa muito positiva, né? Ela vem para quebrar algo que não tá bom, né? Por isso que existe esse processo. Então, eu chamo pessoalmente mesmo, sento na cara e falo as verdades que eu tô vendo dentro daquele contrato e o que tá fora, o que tá dentro, tá? Então, eu sentei com o cliente
E falei assim, aí logo óbvio que começou a falar, né? Eu tô muito insatisfeito porque eu tô pedindo as coisas e vocês não fazem, vocês não entregam, vocês isso, vocês aquilo, aquela insatisfação que fica guardada, a pessoa às vezes fica lá do outro lado aguentando e quando te vê, vomita tudo na sua cara. E aí eu deixei falar o tempo inteiro e logo quando terminou a fala do cliente, eu virei e falei assim, olha, inclusive eu também tô querendo te falar isso. Nós não estamos gostando de trabalhar com você aqui dentro do escritório. A gente tem um portfólio que a gente seleciona muitos clientes e você está fugindo do padrão dos clientes que a gente gosta de atender aqui no escritório, que a gente tem como clientes aqui do escritório. Então nós vamos ter que inclusive conversar sobre isso, porque eu tô vendo a sua insatisfação e eu estou te falando que eu estou muito insatisfeita em trabalhar com vocês aqui dentro do escritório. Porque a gente tem um processo definido, a gente tem um controle de todo o projeto e você está querendo simplesmente mudar isso dentro do meu escritório e isso é uma coisa que eu não vou deixar acontecer. E aí a pessoa ficou assim, tipo, como assim? Eu falei assim, inclusive a gente pode conversar e ver qual a melhor forma da gente ver se a gente segue com o nosso caminho, o que a gente tem que optar aí por fazer, porque realmente desse jeito não tá funcionando. Pra você, eu tô vendo claramente que não tá funcionando e pra gente também não tá funcionando. E, gente, são pessoas que, sabe, talvez ninguém nunca teve coragem de falar alguma coisa nesse sentido, sabe? E eu, gente, sou uma pessoa muito extrovertida, sou uma pessoa animada. Vocês veem aqui, né, gente? Eu sou uma pessoa que fala um monte de bobagem, faço piada de tudo, mas eu sou uma pessoa muito séria, né? Eu sou uma pessoa muito séria com o meu trabalho, eu sei o que eu entrego, eu sei as minhas responsabilidades, eu não falho com o que foi destinado a mim. Se eu falho, eu vou atrás, eu me desculpo, eu faço tudo, porque eu tenho muita seriedade com as coisas que eu me comprometo, né? E se eu me comprometi com um contrato, eu me comprometi inteira, eu me comprometi toda para que aquilo funcionasse. E se o outro lado não está fazendo, eu acho injusto eu continuar fazendo o meu papel da forma que eu estava fazendo, mesmo sendo o melhor cliente da face da terra. E isso eu aprendi com aquela cliente de 2018, que era uma cliente maravilhosa, mas que não adiantou absolutamente nada eu fazer tudo que eu pudesse fazer na vida, abrir milhões de exceções que as coisas não funcionaram e não caminharam, tá? Então, nessa hora eu falei assim, eu tô disposta a rescindir. Eu ia falar assim, gente, olha que maravilha, eu tô passando esse tanto de perrengue com essa pessoa, eu vou pegar e falar assim, aqui ó, tchau, devolvo seu dinheiro, acabou. Eu nem tinha feito o pagamento todo. Eu devolvo seu dinheiro, tô livre, eu não preciso, eu não sou obrigada a ficar trabalhando com um cliente que tá sendo muitas vezes desonesto. A gente tem clientes que às vezes ficam falando mentira na nossa cara, fica inventando, fica... Eu não sou obrigada a trabalhar com esse tipo de pessoa, né? Que não tem índole, que não sabe conversar, que desrespeita a minha equipe. Eu várias vezes chamo a atenção dos clientes e falei, mas você não pode falar assim com a minha equipe, não. Segura as pontas aí. Se você quer xingar, você vem aqui e fala comigo na minha cara. Não é assim, sair fazendo o que quer aqui dentro, não. Aqui é tudo controlado, tudo organizado para que não tenha problema, gente. Então, as pessoas atrelam muito os escritórios a uma coisa informal, né? E aqui a gente traz a formalidade de empresa. Você não vai chegar numa empresa soltando os cachorros falando o que você quer fazer, o que você não quer fazer da vida. Não existe isso, né? Então, eu quero mostrar para os clientes que aqui também não existe isso, né? Aqui a gente gente, nós somos excelentes em atendimento, a gente tem todo o cuidado do mundo, mas a gente é muito sério e muito comprometido com o que foi acordado, né? E aí, esse caso, a gente acabou, o cliente ficou tão assustado, né? Ele falou assim, não, Vivi, mas... Vivi não, né? Nessa hora é Viviane Mazzoni, né? Não, o que a gente pode fazer, então? Qual que é a sua sugestão pra gente reverter essa situação? Aí eu falei assim, não, pois bem, então eu vou te mostrar qual possibilidade fora do seu contrato eu consigo te atender. Se for isso aqui que vai passar, a gente vai fazer dessa forma e a gente vai acordar desse jeito. E eu não vou passar um dia antes e um dia depois de todas essas entregas que estão acordadas aqui junto com você em reunião. Combinado? Combinado. Aí eu falei, 3D tal dia, não sei o que 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 tal dia. Ok? Ok. Resolvido? Resolvido. Então vamos continuar e saímos. Nunca mais eu recebi uma mensagem desse cliente pedindo para adiantar etapa.
Nunca mais. Era uma coisa, gente, que tava sugando tanto a minha equipe e eu, que era tipo assim, o exercício vai chegar lá 1h da tarde, cadê o negócio? Eu preciso disso agora. Bom dia, eu preciso disso agora, eu preciso disso agora, eu preciso disso agora. E coisas que não tinha nem tava começando a fazer, estavam longe de acontecer. E era uma cobrança tão sem fim que as pessoas aqui no escritório ficavam inquietas e chateadas, né? Como que as pessoas acham que vai entregar um negócio desse agora? Não tem nada a ver entregar um negócio desse agora. E, enfim, e depois disso, só dessa sentada e falar, gente, tem alguma coisa errada, eu não quero também trabalhar dessa forma, ou você encaixa, ou a gente tá fora, que mudou a perspectiva e mudou o jeito que o cliente viu o escritório também, né? E começou a respeitar mais o nosso escritório. Então, contei essas histórias, gente. Gente, eu tenho muita história de contrato, viu? Mas eu resolvi contar uma de rescisão, uma traumática e uma que eu me posicionei para mostrar para vocês que vocês também podem e que vocês devem se posicionar e mostrar o que é bom para o seu escritório também e não ser engolidos pelas demandas e para tudo que o cliente faz, né? Outro dia alguém me perguntou aqui na caixinha de perguntas, Vivi, você considera a frase, aquele dia verdade ou mentira, o cliente tem sempre razão? Não, gente, o cliente não tem sempre razão. O que você acordou com o cliente que tem sempre razão. Essa ideia de abaixar a cabeça e fazer tudo o que o cliente quer, e você abre uma exceção, 2 exceções, aí acabou. Você está completamente vendido para aquele cliente. E é uma coisa que eu não concordo, né? Porque eu não acho que deve ser uma relação que não é ganha-ganha para os dois lados, que é um lado ganha e o outro perde. Uma pessoa exigindo infinitamente mais do que foi acordado e uma outra fazendo infinitamente mais. Eu acho completamente errado e eu vejo como uma das únicas áreas, a nossa área, que faz esse tipo de exceção. Eu não vejo muitas outras empresas, e olha que eu pesquiso, eu vou atrás com as pessoas de várias empresas, as coisas são muito corretas, muito assim, pingo e acabou, não existe mais isso, né? Ontem eu recebi uma mensagem de uma cliente, de uma das meninas da mentoria, falou, Vivi, me ajuda, pelo amor de Deus. Uma cliente minha que já está com um projeto executivo pronto, pediu para alterar layout. Eu falei, cobra? Nossa, mas como é que a gente faz? Porque a mulher já tá super estressada. Eu falei, gente, eu entendo, eu acho muito chato também, mas a pessoa tá querendo mudar uma coisa que já passou, gente. Ela tem que ser cobrada, infelizmente. Infelizmente não, gente, é o justo, né? Não é infelizmente, mas assim, às vezes a gente vai trazer coisas não muito positivas por fazer esse tipo de atitude com o outro lado, mas você está sendo correta e justa com você e seu escritório. Se você não pensar no seu negócio, ninguém vai pensar no seu negócio por você. As pessoas vão só abusando de tudo que você tem a oferecer a mais. Então, eu tenho muita referência de quem é muito bonzinho, que faz tudo para o cliente, que é aquela pessoa que fala assim, eu tô agradando meu cliente em tudo, ele tá sendo, tipo assim, bajulado, é a pessoa que geralmente tem mais problema nessa área e nessa relação que não funciona, porque a relação, ela não funciona dessa forma, né, gente? Você vai estar muito insatisfeito, o outro lado ainda pode ficar insatisfeito, mesmo você fazendo tudo isso, tá? Então, que você seja livre para optar se você quer ou não quer trabalhar com os clientes. Você não é obrigado a ficar com cliente nenhum dentro da sua cartela de clientes. Que você tenha no seu contrato tudo correto para que você consiga recorrer a ele e sair fora de alguma relação que não está interessante, relação comercial, que não está interessante para o seu lado e siga a sua vida procurando clientes que valorizam e que entendam a seriedade do seu escritório, tá? Então, pensei em falar esse assunto hoje com vocês, que eu acho que é um assunto muito não falado, né? Eu acho um assunto complicado, um assunto não falado. E acho que os profissionais têm muito medo de enfrentar, de falar e de se mostrar por achar que o outro lado sempre vai ficar chateado, sempre vai, nossa, eu fiz um trabalho tão bom e agora eu vou acabar com o meu trabalho fazendo uma cobrança dessa. Então, assim, sempre tem muitas inverdades na nossa mente e tentando
tirar o nosso foco do que é importante, que é a nossa empresa ser uma empresa que presta um serviço de qualidade e que faz as coisas como empresa, gente, não faz as coisas na informalidade. E isso é uma coisa que a gente precisa aprender. Se você é dono do seu escritório, você tem que aprender a lidar tanto com as situações muito legais, nossa, o sucesso de um projeto, como as situações difíceis, que é uma rescisão. E você tem que, às vezes eu acordo e falo assim, gente, qual problema será que eu vou ter hoje? Que problema será que eu vou ter hoje? Porque eu tenho problema todos os dias, gente. Todos os dias eu tenho problema. Falar que eu não tenho problema é a maior mentira da face da terra. Eu tenho milhões de problemas. Mas como eu encaro isso, que faz a diferença, né, no meu escritório. Como eu vejo isso aqui dentro do escritório, que faz a diferença, né? Então, se precisa sentar com o cliente e conversar, se precisa chamar atenção, eu chamo. Se precisa puxar, falar, ó, você não tá entendendo nada do nosso processo. Vem cá, você quer conversar comigo, eu te explico novamente, vamos lá. E tento puxar, para que as coisas caminhem do jeito que é a forma com que o nosso escritório funciona. Lembra que quem coloca as ordens no seu escritório é você, não são os clientes. Não deixa eles mandarem o seu processo, mandarem como deve ser entregue as etapas, o que você tem que entregar antes, você tem que entregar depois. Não, gente, muito pelo contrário. Se a pessoa entrou na sua estrutura, você que está no comando daquela relação e não o outro lado, tá? E se não der certo, não tem problema. Nós estamos aí para rescindir o contrato sem problema algum, porque você está no seu direito, tá? Alguém tem alguma pergunta sobre esse assunto, gente? Tô vendo aqui alguns comentários. Referências à arquitetura, admiro muito seu profissionalismo, mulher, por compartilhar suas experiências. Gente, fico muito feliz. Eu adoro estar aqui com vocês, contando um pouquinho das histórias. Eu sou muito nova, gente, mas eu passei por... Eu falo que eu sou muito nova há anos, né? Uma hora eu vou ter que entender que eu não sou mais muito nova. Mas eu acho que eu passei por muitas coisas fortes, assim, na minha carreira, porque eu sou uma pessoa que leva muito a sério, que arrisca muito, sabe? Eu sou uma pessoa que tenho uma ideia, eu vou até o final naquela ideia, encaro e faço. E, enfim, e isso faz com que muitas vezes eu quebre a cara com algumas situações. Então, no início da minha carreira, eu tenho muita coisa que me fez crescer, que me fez ser a profissional que eu sou hoje, realmente, né? De ter passado por muitos perrengues aí sozinha nessa caminhada. E hoje eu falo que me fizeram ser quem eu sou, né? Então, eu sou uma pessoa que sempre vai à frente e sempre arrisca um pouco as coisas. E com certeza essas experiências que eu passo para vocês não precisam passar por elas, porque a gente está aqui para compartilhar e para que todo mundo não precise mesmo vivenciar tudo que a gente vivencia, que tem muitas coisas positivas que eu tô aqui para contar para vocês e tem muitas coisas difíceis também que eu tô aqui para contar para vocês, né? Gente, então é isso. Eu tenho turma de mentoria Advanced agora, vou preparar o material e espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Quarta-feira que vem tem mais, então toda quarta-feira, 8h15, eu espero vocês. A gente está fazendo temas por cada live. Se você quiser fazer alguma sugestão de tema, você pode ficar à vontade, me manda por direct, enfim. O que for mais fácil aí que a gente vai conversando e eu vou passando essas experiências para vocês, tá bom? Um beijo e até semana que vem.